Oi, viajante da vida! Você se acha preso pelas circunstâncias? Na nossa próxima viagem, nós vamos conversar a respeito de liberdade. Não liberdade das coisas externas, mas de nos livrarmos das amarras invisíveis que nos prendem. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no nosso canal, acionar esse sininho aqui para receber notificações, deixa o seu like, se não gostar no final pode mudar para dislike, mas sobretudo vá lá embaixo e deixe um comentário para nós. Também te pedimos, divulgue esse vídeo, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que nós nos sintamos felizes e unidos com Jesus nesse momento de trabalho. Nesse período de distanciamento social que nós vivemos recentemente, as pessoas trancadas dentro de casa, não podendo ter contato umas com as outras, não podendo ir onde queriam, quantos começaram a gritar, eu quero liberdade, eu quero liberdade, eu quero ser livre. Faz lembrar até um clipe de uma certa banda de rock inglesa que gritava I want to break free, e eles vestidos de dona de casa com aquele baita bigodão lá passando aspirador de pó. Na verdade, quantas criaturas clamam por liberdade, mas não sabem o que é ser livre. Alguns até usam jargões, buscam textos do Evangelho, citam o Evangelho de João, em que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, e usam isso para propagar mentiras que levam as criaturas à condição de grande risco à própria saúde. E aí nós nos perguntamos, afinal de contas, o que é ser livre? O que é essa tal de liberdade que as pessoas procuram tanto? Liberdade para quê? Liberdade por quê? E outra, quer liberdade para fazer o que der na telha, o que passar pela cabeça, mas e quem é que aguenta as consequências, não é verdade? A gente vê muitas vezes na infância a criança ansiosa, querendo que termine logo o período de aulas porque ela quer se ver livre da escola. E aí no finalzinho do primeiro mês, já lá no segundo mês de férias, elas estão entediadas, sequiosas de encontrar os colegas de novo. Onde? Na escola! Quando a gente vê o adolescente aborrecido porque pai e mãe tem que levar em algum lugar, tem que buscar em alguma festividade, ou não deixam participar de alguma atividade com os amigos, eles querem ser livres dos pais. Mas não conseguem gastar um tostão deles mesmos, não ganham para isso e vivem pedindo aumento de mesada, não é, minha gente? Então, peraí, não é bem desse jeito. Até mesmo nós, quando entramos na fase adulta, ficamos imaginando que vamos ser livres quando nós conseguimos nos aposentar. Aqueles que conseguirem se aposentar. Mas, quando nós conseguirmos nos aposentar, nós vamos ser livres, vamos fazer o que queremos e viramos escravos de pijama, pensando em quem ou com quem nós vamos jogar damas na praça, gastando nosso tempo com coisas fúteis. Isso é liberdade? Isso é ter liberdade? No Livro dos Espíritos, lá no capítulo 10 da terceira parte, quando Kardec trata da lei de liberdade, ele já começa perguntando para os amigos espirituais se essa tal de liberdade é possível mesmo. Se essa tal de liberdade é uma realidade ou é apenas uma ficção com a qual nós nos iludimos. E ele pergunta na questão 825, será possível ou haverá alguma situação em que a criatura possa gozar de liberdade absoluta? E os espíritos dizem não. Porque desde que duas criaturas são postas a viver, e aí a gente percebe uma coisa interessante, a lei de sociedade submete a si a lei de liberdade. Quando duas criaturas são colocadas a conviver, uma tem para com a outra deveres, então nenhuma das duas goza de liberdade absoluta. E aí o codificador ainda insiste na 826, mas haveria alguma situação, algum jeito da criatura poder dizer assim, eu tenho liberdade absoluta? E aí os benfeitores respondem na condição do eremita no deserto. E aí se nós aqui hoje, século XXI, pararmos para ponderar sobre isso, nós vamos perceber o seguinte, esse eremita no deserto, ou aqueles de nós que ficamos isolados dentro das nossas casas, sem poder sair, mas com a liberdade de fazer dentro dela tudo o que nós quiséssemos. Nós éramos prisioneiros da solidão.
prisioneiros dessa falta de companhia, porque nós não nascemos para viver sozinhos, nós não nascemos para viver isolados. E aí, com certeza, as criaturas sofrem mais quando elas têm essa aparente liberdade do eremita no deserto, mas ao mesmo tempo vão gozar essa liberdade para fazer o quê? Para dizer para quem? Não vai adiantar muito. Mas a questão da convivência ela é importante, porque ela traz para nós dois itens relevantes. Um é o dever na convivência, o respeito às convenções sociais, o respeito ao espaço do outro. E a segunda questão, talvez mais importante ainda, é que a liberdade jamais estará dissociada da responsabilidade que todos nós temos que ter para arcar com os atos da nossa vida, para arcar com o uso que nós fazemos desta liberdade. Isso não significa que nós devamos ser criaturas moldadas pela sociedade, não. Isso não caracteriza aquele comportamentalismo radical, o behaviorismo do Sr. Skinner. Não, não é isso. Não é a sociedade a nos modelar, a dizer como nós devemos ser, viver, pensar. Ao contrário. Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se o fato de nós termos restrições à nossa liberdade por causa da convivência tira de nós o direito de nos pertencermos. O direito de termos vontades, o direito de pensar por nós mesmos. E eles dizem que não, claro que não. Mais do que isso, na questão 833 a gente percebe que no campo da consciência, no campo do pensamento principalmente, nós temos liberdade absoluta. Nós podemos pensar, desde que nós não articulemos, desde que nós não transformemos pensamentos negativos em ações, a sociedade nem vai perceber. E aí isso parece muito confortável, porque nós teremos aquelas pessoas com uma fachada de anjo e a mente cheia de ideias negativas. E Kardec, que não é bobo nem nada, pergunta para os amigos espirituais, mas se o ser é livre no pensar, se nós podemos pensar o que quisermos, haverá algum tipo de responsabilidade no pensar negativo? E aí na questão 834 os espíritos respondem para o codificador, a criatura é responsável perante Deus, mas como é apenas a Deus que cabe estabelecer os limites, que cabe estabelecer as balizas para esse pensar, ele retribui ou ele pune. E aí não é um sentido de punir. Ele estabelece leis que nos restringem. E aí a gente pode pensar assim, mas o que um mau pensamento pode fazer, já que ele não está associado a uma má ação? É verdade. Uma má ação, ela tem consequências muito mais graves na sociedade, muito mais imediatas. Mas o mau pensamento, gente, esse tem consequências sobre nós. O mau pensamento nos abate. Ele nos faz envenenar aos pouquinhos a nossa maneira de pensar, o nosso sistema metabólico. Então a consciência, ou essa liberdade de consciência, liberdade de crer naquilo que bem nos aprouver, inclusive naquilo que é equivocado do ponto de vista social, aquilo que é colocado como politicamente incorreto, que tem sido tão combatido nos dias de hoje, como se isso fosse um estigma, como se ser politicamente correto fosse um rótulo negativo, mas na verdade, isso tem, claro, preservados determinados limites, preservados do radicalismo que muitas pessoas dão a esse tipo de conceito, o tal do politicamente correto simplesmente é esta convivência social equilibrada e harmônica. O meu direito não pode invadir o direito do outro. A condição do outro, porque não depende da vontade dele, não pode estabelecer da minha parte uma ação de retaliação, uma ação de represália, como nós vemos acontecer, por exemplo, no caso da discriminação racial, no caso das discriminações de gênero, no caso dos ataques por orientação sexual que algumas criaturas sofrem. Então a maneira do outro pensar, a maneira do outro ser, não nos afeta, se não atingir fisicamente. E aí, quando atingir, nós buscaremos as defesas viáveis, socialmente aceitas, socialmente viáveis para a nossa defesa, que é pelos meios judiciais, que é pelo recurso da defesa dos meios de proteção. Mas não tomarmos em nossas próprias mãos o direito de agredir, de atacar o outro, porque nós nos sentimos livres para ser racistas. Nós nos sentimos livres para ser homofóbicos, ora. E a vida do outro? O outro ser de uma determinada etnia não afeta a nossa vida. O outro ser de uma determinada orientação sexual não afeta o nosso viver. Então por que eu vou me incomodar e querer ditar como o outro deve ser, se não admito que ditem para mim, que falem para mim? Olha como essa questão de liberdade, ela é tacanha muitas vezes. Nós queremos liberdade para nós.
mas dificilmente queremos dar o mesmo tipo de liberdade para os outros, permitir que os outros tenham liberdade de consciência. E aí é uma questão interessante, porque no campo da consciência é que nós podemos fazer as nossas autoanálises. É no campo da consciência que nós vamos passar a conhecer a nós mesmos. E é no campo da consciência que nós vamos identificar as nossas falhas e as nossas virtudes. Sendo conscientes da nossa realidade, sendo conscientes da nossa elevação ou da nossa baixeza espiritual, nós, cada um de nós, meus amigos, vamos poder ser congruentes. Congruência no sentido de ser como nós sentimos que somos, sem máscaras, sem hipocrisia, inclusive reconhecer o nosso lado negativo para que nós possamos atuar sobre ele e não permitir que esse nosso lado negativo seja nocivo para a sociedade em que nós vivemos e nem para a nossa existência em particular. E é exatamente nesse sentido que o respeito. Por isso nós dissemos no começo, a lei de sociedade, a lei de convivência, ela submete a si a lei de liberdade. A nossa liberdade termina onde começam os direitos de bem-estar, onde começam os direitos de existir dos outros. Nós não podemos invadir isso. Não temos o direito de invadir a propriedade do outro, por que vamos querer invadir a consciência? Por que vamos querer invadir os ideais, a forma como as outras criaturas querem pensar e conduzir as suas vidas? Desde que isso não represente para nós um prejuízo, deixemos que as pessoas vivamos e deixemos viver. Essa é a grande proposta da doutrina espírita para nós. E aí vem uma questão interessante, Kardec também pensa nela. Se nós temos a liberdade de pensar, temos a liberdade de agir? O tal do livre-arbítrio, ele é um atributo do ser espiritual. O que nos diferencia dos animais em essência é que a nossa liberdade de pensar estabelece para nós critérios para agir. Os animais têm liberdade de agir, mas eles agem impulsionados frequentemente pelo instinto de conservação, para fugir de um predador ou para atacar uma presa, pelo instinto de reprodução, para formar os seus pares, para ter a conjunção sexual. Daí para frente, eles apenas existem, eles apenas vivem. Embora alguns dos nossos animais domésticos acabem assumindo personalidade tão própria que de vez em quando a gente acha que na próxima encarnação eles vão ser espíritos humanos já, não é verdade? Haja gato inteligente para a gente ficar observando. Haja cachorro inteligente para a gente ficar observando por aí. Mas a natureza não dá esses saltos. E os nossos gatinhos e os nossos cachorrinhos, aqui na Terra, sim, chegarão em algum momento à fase humana da evolução, mas não será certamente nesse planeta. Poderá ser provavelmente sob a nossa tutela, como espíritos guias desses planetas novos, como Jesus é para nós. E aí, quem sabe, aquele cãozinho que mordeu a nossa mão, agora venha depois a passar por uma situação complicada sob a nossa tutela. Ou nós, que maltratamos ou que deixamos que os nossos animaizinhos perecessem e depois sejamos crucificados por eles quando eles forem humanos e nós governadores de planetas. Mas, pensando a respeito dessa questão da liberdade de agir, o livre-arbítrio ele é um atributo do ser espiritual, é um atributo do ser humano, mas o livre-arbítrio ele não é pleno desde todas as nossas fases da existência. Da mesma forma como acontece com a nossa situação na infância. A criança pequenina não tem toda a liberdade, não tem toda a autonomia que um adulto tem. Ela não pode ir a todos os lugares que queira. Ela não pode sequer sair do berço. O bebê muito pequenino não pode sequer se alimentar sozinho. Então, certamente, meus amigos, cada um de nós vai desenvolvendo a liberdade de agir à medida que vai desenvolvendo a responsabilidade para arcar com as consequências. É por isso que o adolescente que reclama aumento de mesada e que fica aborrecido, que faz uma tromba deste tamanho, quando a gente não deixa ir à festa, quando a gente não deixa ir ao baile, quando a gente não dá o jogo que deseja, porque ele não trabalhou para conquistar aquilo, ele não sabe o valor que aquele produto tem, ele sabe o preço, mas o valor em termos de hora de trabalho, em termos de dedicação, isso eles não sabem, portanto eles não têm a liberdade ainda de tomar a decisão. E nesse processo se estabelecem os critérios da educação. Nós, pais, educadores, não podemos abrir mão desta situação hierárquica de mais livre-arbítrio porque temos mais responsabilidade para arcar com as consequências dos atos. E eles, de certa maneira, a necessidade de atender, de seguir as orientações, embora não devamos assumir a posição tirânica. Eu mando, você obedece.
porque isso nunca deu muito resultado. Muitas vezes nós dizemos lá no interior de Minas, quando a gente tenta apertar muito, sai tudo pelo vão dos dedos, né? Quando a gente tenta reprimir demais os nossos filhos, os nossos alunos, eles encontram caminhos para escapulir da nossa supervisão. E aí fazem exatamente o contrário daquilo que seria bom, que seria útil para eles mesmos. Então o livre-arbítrio é dosado. E aí vem uma questão interessante. Exatamente porque o livre-arbítrio é dosado, eu não posso sair por aí quebrando lâmpada no rosto de alguém porque tem uma orientação sexual diferente da minha. Isso vai dar caso para a justiça, isso vai dar caso de cadeia. Então, quando a sociedade estabelece as suas regras de convivência, o que ela faz? Mais ainda, quando a sociedade impõe à criatura que ela não pode externar os seus preconceitos, porque aquilo faz parte do que ela pensa ser, a sociedade não está criando hipócritas? E os espíritos respondem, olha, quando a sociedade impõe peias à liberdade de consciência, é verdade. Ela está forçando as criaturas a agirem como hipócritas. Mas isso também tem uma finalidade educativa. Ora essa, quantas vezes aquilo que nós chamamos de liberdade de consciência nada mais é do que preconceito arraigado. Preconceito envenenando a nossa existência. Então a sociedade, frequentemente, que pode observar de distante de nós, que pode perceber aquilo que nós ainda não percebemos porque nós não nos analisamos, daí a necessidade de autoconsciência, daí a necessidade de autoanálise para que nós alcancemos uma compreensão de nós mesmos e definamos as metas de ação. Essa sociedade estabelece que determinadas atitudes não são consciência liberta, são, na verdade, preconceitos que nos aprisionam. E aí, certamente, essas situações ou essas propostas equivocadas, porque ocorrem as duas coisas, não é? Às vezes a sociedade estabelece conceitos equivocados, comportamentos equivocados e nos pressiona para atendermos, por exemplo, a meta do sucesso no trabalho, a meta da estética da beleza física. Quantas criaturas não conseguem isso? E aí se sentem infelizes, se sentem pressionadas, se sentem oprimidas pela sociedade. Então é uma via de mão dupla. A sociedade influencia o indivíduo influencia a sociedade. A sociedade influencia o indivíduo reage sobre ela. E se nós tivermos uma sinergia positiva, se nós fizermos com que isso aconteça no sentido do crescimento, ganham os indivíduos e ganha a sociedade. Porque vamos dar a nossa melhor parte um para o outro. O problema é quando nós oferecemos o pior de nós para a sociedade. E a sociedade nos impõe o pior do coletivo que ela é, que ela representa muitas vezes. Aí realmente nós precisamos de abalos. Aí realmente nós precisamos de situações de conflitos para despertar consciências adormecidas, como acontece nesse período de pandemia em que o nosso abuso em relação ao ambiente, em que as nossas relações predatórias entre povos e às vezes dentro da mesma sociedade gerou esse tamanho desequilíbrio. E agora, retraídos dentro dos nossos lares, nós somos obrigados a pensar em como ser mais fraternos com os que estão carentes, em como entender a posição do outro que está diferente da minha, em como ver o outro país não como um agressor, mas quem sabe como um parceiro que pode fornecer aquilo que eu preciso nesse momento para proteger a minha população. Olha quantas reflexões boas podem vir, e não apenas ficar enchendo a cabeça de caraminhola, ou gastando tempo viajando por redes sociais nefastas, que divulgam fake news, que estabelecem um clima de ódio entre as criaturas, que dividem em vez de aproximar, em vez de unir. E é exatamente dessas amarras sociais que nós nos sentimos prisioneiros. Frequentemente a sociedade cria amarras sociais e nós somos submetidos a elas. Não poderíamos citar 3 até porque o nosso tempo não é assim tão longo que nós possamos fazer um seminário. Esta é apenas uma palestra que nós oferecemos aos companheiros das casas espíritas de várias regiões do Brasil para reflexões a respeito da doutrina espírita. E vamos contar dessa vez com a benfeitora Joana de Ângeles. Lá no livro Despertar do Espírito, ela traz para nós 3 motivos, 3 amarras sociais. E é bem isso mesmo. Porque são condicionamentos que a sociedade estabelece que acabam nos tornando prisioneiros. O primeiro deles, que é o da violência urbana. Um estado de conflagração, um estado de hostilidade entre as criaturas que nos faz querer ser prisioneiros das nossas próprias casas fortalecidas, a usar carros blindados, a temer cruzar com alguém na rua durante a noite porque pode ser um agressor, porque pode ser um ladrão. E aí, nesse critério da violência urbana, nós percebemos um certo comportamento atávico.
carregado ainda da época em que nós tínhamos que sair à caça, em que nós éramos mais violentos e mais brutais, em que nós resolvíamos tudo na guerra. E como não resolvemos mais tudo na guerra, nós acabamos criando pequenas guerras entre nós, para extravasar a violência que ainda trazemos. Fruto do ócio, como a benfeitora espiritual muitas vezes diz, porque as criaturas que não usam bem o tempo livre acabam utilizando o tempo livre para fazer bobagem, para fazer besteira. E aí nós nos tornamos prisioneiros, divididos em grupos, a minha ala, a ala do outro, então nós somos inimigos, nós não somos um mesmo povo. Ora, meu Deus do céu, como nós estamos precisando de união, união no nosso movimento espírita, união na nossa sociedade, para encontrar caminhos fraternos para resolver os problemas que são comuns a todos nós. E aí, dessa violência urbana, nós vamos perceber quantas criaturas com a mesma origem no vício, o ócio, a falta de atenção, buscando na fuga da dependência química, o segundo fator perturbador externo, a segunda amarra externa, e como a dependência química vira uma prisão mesmo, né? Evitar cair nela é essencial, porque depois que se caminha pelo campo do vício, depois que se chega à trilha do vício, meus amigos, meus irmãos, como é difícil nós superarmos, nós sairmos dela. E nós estamos falando apenas da dependência química, não. Não estamos falando apenas das drogas ilícitas, porque essas a sociedade combate, porque essas a sociedade já coloca claramente que são nocivas. Mas nos preocupa muito, principalmente nós, pais e educadores espíritas, das chamadas drogas lícitas, o fumo e o álcool, as bebidas alcoólicas que estão causando tantos estragos, tantos danos aos nossos jovens. Do beber socialmente ao beber todos os dias ou se tornar dependente. Isso também é uma maneira de fugir ao vazio, de buscar aceitação. Ora, se no meu grupo de jovens adolescentes todo mundo bebe, eu também tenho que beber para ser aceito. E aí a pergunta que se deveria fazer assim, mas nós queríamos mesmo ser aceitos por esse grupo? Será que não haveria um outro grupo mais interessante para eu fazer parte dele? Será que não haveria uma outra associação que eu pudesse fazer? Porque isso é o que deve ser pensado. Ora, se a violência causa problemas, me associar aos violentos vai me tornar um problema. Se a dependência química causa problemas, ora, seguir por essa trilha só para poder fazer parte de algum grupo, de alguma tribo, vai fazer de mim também um problema para a sociedade. E aí ainda nesse mesmo diapasão de amarras externas, nós vamos perceber que as criaturas intimamente vazias, abandonadas, querendo preencher esse vazio causado pelo ócio, acabam também se permitindo desajustes no campo afetivo, desajustes na área da sexualidade, usam e são usadas, e no final das contas permanecem infelizes, permanecem se sentindo vazias. A benfeitora espiritual ainda estende seus ensinamentos chamando a nossa atenção sobre fatores mais íntimos, fatores que não dependem de como a sociedade age em torno de nós, porque esses três que nós enumeramos, a violência urbana, a dependência química e os desajustes afetivos, eles têm necessidade de interação. Eles são fruto da interação equivocada entre os indivíduos, da lei de sociedade mal vivida, da lei de liberdade mal vivenciada. Mas, às vezes, nós temos amarras íntimas, prisões interiores. E quantas vezes não percebemos? Quantos de nós nos acostumamos, porque é mais seguro, à rotina? Não que disciplina, porque muitas pessoas confundem disciplina com rotina. Disciplina é bem diferente. Disciplina, num tom agradável, num tom positivo, nos leva a realizar a nossa vida com bastante equilíbrio, a não abusar do tempo e a saber administrar melhor as nossas atividades. A rotina, aquela rotina inconstante, em que as criaturas agem de uma maneira apenas porque não querem fazer o esforço de pensar para ser diferentes, não querem fazer o esforço para mudar. Eu faço sempre assim, eu recebo assim, não é? Tem médiums que são há 30 anos em reuniões mediúnicas, dando chiliques mediúnicos, chutam cadeira, batem na mesa, gritam alto, se jogam no chão. E aí quando você diz, meu irmão, mas você precisa se educar. Minha irmã, a mediunidade pode ser educada, esse espírito não precisa fazer isso com o seu corpo. Mas eu faço sempre assim, é o tipo da minha mediunidade, dizem eles. É nada, é falta de educação mediúnica mesmo. Então a rotina é um grande fator de perturbador, é uma prisão interior, é uma amarra íntima que nos impede de renovar a nós mesmos. E olha só, vamos pensar, né? Nós somos espíritas,
Nós temos por princípio que a reencarnação serve para nós para quê? Para nós repetirmos os erros do passado? De jeito nenhum, meus amigos. A reencarnação tem como finalidade nos ajudar a ser criaturas renovadas, a mudar aquilo que precisa ser mudado, a ampliar aquilo que já conquistamos de bom. É isso que serve, é para isto que serve a nossa reencarnação. E nenhum de nós que se acomoda à rotina, porque às vezes pode parecer uma rotina boa, mas no final das contas, quando ela é uma amarra íntima, ela se torna nociva. Aquela ideia de que, por exemplo, a minha atuação no movimento espírita, eu sou médium passista. Então eu vou ao centro uma vez por semana só, chego lá do meio da palestra para frente, porque palestra não me agrada, eu fui lá para dar passe, eu fui lá para fazer caridade, dizem alguns, e aí vou lá para a cabine de passe, aplico meia dúzia de passe e pronto, acabou. Não faço mais nada, não participo de uma reunião de estudos, não atuo na casa espírita, não ajudo na evangelização, não pergunto se há necessidade da minha mão de obra no serviço assistencial espírita, não faço visitas aos necessitados. Esta é a rotina negativa, até do ponto de vista da atuação doutrinária. Quantas criaturas ficam repetitivas? Quantos de nós que assomamos à tribuna e somos desafiados a buscar temas novos, viramos palestrantes de uma palestra só? Porque não queremos o desafio de aprender coisas novas. Então, claro, é necessário sair da rotina. Como esse momento que nós vivemos de pandemia foi enriquecedor para o movimento espírita. Nós tivemos que nos reinventar. As reuniões virtuais, as maneiras de fazermos contato, as maneiras de transmitir a doutrina, de fazer palestras como nós estamos fazendo, gravando e enviando para as criaturas para que elas reproduzam nas suas casas, nas suas redes sociais. Então é uma maneira criativa, é sair da rotina. Dá trabalho? Dá trabalho. É complicado? É complicado. Ninguém diz que é fácil. Mas nós temos o desafio positivo de usar a nossa liberdade enquanto estamos reclusos para fazer o bem. Em vez de ficarmos apenas nos empanturrando de alimentação não saudável, gastando nosso tempo diante de telas de TV com informações não saudáveis, e quando terminar esse problema da enfermidade pelo coronavírus, nós estaremos enfermos de outras doenças. Estaremos obesos, estaremos hipertensos. Não, meus irmãos, saiamos da rotina, saiamos da inércia, porque a rotina é esta prisão interior, é esta amarra íntima que nos faz ficar ainda mais complicados. E a rotina, que muitas vezes vai invadindo a nossa vida, ela vem acompanhada com uma amiga mais perversa do que ela, que é a ansiedade. Quantos, quando nós em março de 2020 começamos no Brasil esse processo de isolamento social, esse processo de distanciamento, a tal da quarentena, que nunca foi quarentena de verdade, né, gente? Quarentena é para quem está doente. O que nós fizemos ou tentamos fazer, e mal e porcamente, foi o tal do isolamento social, que não deu muito certo exatamente por causa de discursos trocados das nossas lideranças. Mas, quando nós nos vimos assim isolados, começou já no dia 20 de março. No nosso caso em particular, aqui na universidade, aqui no nosso trabalho, foi o dia 13 de março, o dia da determinação do trabalho remoto, da permanência em casa, da suspensão das aulas universitárias, das aulas nas escolas, das nossas crianças. Então, lá pelo dia 13 de março, nós tivemos essa notícia: não é possível sair. E aí, no dia 15 de março, 20 de março, algumas criaturas já estavam roendo unha. Ai, meu Deus, quando será que isso vai acabar? Quando será que vai terminar essa quarentena? Quando será que vai acabar o isolamento? E o isolamento ainda não acabou e a doença ainda não acabou. E nós já estamos no mês de junho, então é importante que nós consideremos a ansiedade. É outra amarra invisível, é outra amarra íntima, porque ela vai trabalhando uma expectativa do vir a ser. E nós deixamos de prestar atenção no tempo presente para nos preocuparmos com o tempo futuro, que é incerto. Deixamos de nos ocupar com ações presentes que podem desencadear um futuro melhor para nos preocuparmos com como será depois que isso tudo acabar e deixamos de fazer o que era necessário para que isso acabasse mais depressa. Além disso, além dessas duas companheiras perversas, a rotina e a ansiedade, se associam um outro, mas esse é um fator interessante, porque o medo é um instinto de conservação, ele é parte de nós. Lá no começo, quando nós éramos presas, quando nós éramos muito mais frágeis,
Quando nós passamos pelas romagens do animal, que era frágil, que era predado, nós desenvolvemos o medo como maneira de sobreviver, como maneira de garantir a nossa conservação. É parte da lei de conservação. O medo que se torna uma amarra íntima é aquilo que descamba para a fobia. É um medo irracional, é um medo do que não é concreto. Sim, nós temos que estar atentos. Sim, nós temos que ser cautelosos. E esse medo bem dosado, ele é útil para nós. Aqueles de nós que tivemos medo de adoecer, medo de passar a enfermidade para um ente querido e permanecemos no isolamento social adequado, nós usamos o medo a nosso favor. Agora, aqueles de nós que ficamos tão amedrontados, que ficamos tão preocupados, que paramos de dormir, que paramos de nos alimentar, que nos enfiamos debaixo da cama, que emagrecemos ou engordamos e definhamos, tivemos o medo negativo. O medo associado à rotina e ansiedade que causa para nós essa prisão interior em que nós vivemos. E aí o quarto elemento que Joana de Ângeles aponta, causador dessas amarras íntimas, é o tal do vazio existencial, a solidão. E é engraçado porque muita gente acha assim, solidão é quando você está sozinho. Mas quantos de nós fizemos coisas úteis em nossas casas durante o período de isolamento? Quantos de nós, nesses momentos, não aproveitamos para aprender coisas novas? Então, nem sempre a solidão é negativa, assim como o medo. Existe a solidão construtiva, existe a solidão prática do bem. E é exatamente aí que nós vamos nos sentir mais fortalecidos. É exatamente aí que nós vamos perceber o seguinte, há criaturas que às vezes estão quietinhas dentro de casa, preparando suas palestras, preparando as suas aulas de evangelização, fazendo uma comida gostosa para aquelas pessoas que vão chegar, e elas não estão sozinhas. Não se sentem solitárias, porque elas estão fazendo alguma coisa que será útil. E às vezes nós vamos encontrar pessoas que estão numa balada, que estão no meio de uma multidão, mas como elas não têm sintonia, e como elas não têm empatia por qualquer daquelas criaturas que estão ali com ela, a não ser o embalo, a não ser a vibração tipo manada que acontece, elas se sentem solitárias. E aí uma advertência importante de Joana de Ângeles no livro O Homem Integral, olha a capa dele aqui, é de que cada um de nós que for solidário jamais estará solitário. Mas é a questão então que se coloca para nós, meus irmãos. Como vencer as amarras invisíveis? Como superar todos esses obstáculos, os impostos pela sociedade e aqueles que nós estabelecemos em nosso campo psicológico, em nosso campo psíquico, que também nos aprisionam, que também dificultam o nosso desenvolvimento? Essa é uma questão que cada indivíduo precisa equacionar por si. A primeira grande sugestão que a doutrina espírita nos faz é compreender. Liberdade absoluta não existe. Então, se eu quero me libertar, eu preciso refletir sobre até que ponto eu posso ir para ser livre. Até onde o meu relacionamento com outras pessoas estabelece que algumas mudanças de comportamento são necessárias para o bem-estar de ambos, para o bem-estar coletivo. Esta é uma necessidade. E aí é interessante porque, como nós citamos Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual jamais, como espírito superior que é, ela jamais falaria e falaria e falaria de problemas, de coisas que são negativas, sem nos apresentar sugestões libertadoras. E é interessante nós percebermos o seguinte, ainda mais nesses momentos de tamanha divisão na nossa sociedade brasileira, ainda mais nesses momentos em que as criaturas estão se radicalizando. Cabe a nós, não aquela atitude passiva de deixar que os intolerantes e sermos tolerantes com os intolerantes, porque a intolerância vai ganhar espaço e vai ser vitoriosa, mas de nós respondermos de uma outra forma. Fazer aquilo que Jesus nos ensina, do amar os inimigos, mas não no sentido de trazê-los para um lanche em nossa casa, mas de não responder a eles com a mesma virulência, com a mesma violência que eles nos atacam. E se não for possível uma convivência harmoniosa, que nós tenhamos o cuidado de manter o distanciamento, de garantir que não haverá mais atritos. E aí vem uma proposta interessante, porque a violência externa, ela pode ser combatida sim.
A violência de reação, quando o outro nos agride e nós agredimos de volta, ela pode até ser minimizada, mitigada, com uma redução de convivência com essas pessoas inconvenientes. É salutar, é de saúde mental até, quando nas redes sociais nós não permitimos que pessoas desestrambelhadas, desequilibradas, venham falar coisas equivocadas nos nossos perfis. Mas, quando isso está dentro de nós, como combater a violência interna? E aí Joana nos propõe uma viagem psicológica, a autoidentificação, o autoconhecimento, aquilo que Agostinho falou lá para Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 919. Fazermos uma autoanálise, uma autoavaliação profunda todos os dias, onde eu errei, o que eu fiz contra o meu semelhante, o que eu poderia fazer para ser melhor. E assim, ao nos conhecermos, nós vamos constatar duas coisas, meus amigos. Primeiro, que nós não somos tão bonzinhos como a nossa supervalorizada autoobservação e faz imaginar que nós somos. E segundo, que nós também não somos tão horríveis, tão criaturas abomináveis assim, quanto os nossos hostis adversários querem fazer parecer. Nós estamos no meio de uma jornada de autoconhecimento. E quando nós nos conhecemos, quando nós fazemos o processo de autoidentificação, a congruência que surge, ela nos impulsiona a disciplinar, a modificar aquilo que nós identificamos como negativo em nós. Não que os outros disseram, mas essa autoanálise nos faz escolher aqueles pontos em que nós ainda somos frágeis e dar combate a eles. Da mesma maneira, essa autoanálise, essa autoidentificação, ela vai nos auxiliar a perceber aqueles pontos que nós já somos positivos, aqueles pontos que nós já conquistamos algum valor. E aí nós vamos lá e vamos incentivar, vamos alimentar essa parte boa de nós. E assim nós vamos garantir, deste ponto, a eliminação da violência externa pela convivência seletiva, pela convivência selecionada, pelos atos fraternos, desarmando o agressor, sendo diferente dele, não sendo agressivos também. Até questionando, mas por que você está fazendo isso? Certa vez, deixa eu contar uma história pessoal. Numa das nossas redes sociais, alguém que uma corrente filosófica muito diferente, chegou com comentários em caixa alta, em todas as letras maiúsculas. Isso na internet, nos códigos de internet, é como se a pessoa estivesse gritando com você, para discordar daquilo que eu havia escrito. Ora essa! Se o indivíduo chega no seu perfil gritando, você fica muito insatisfeito. E aí a tendência da maioria das criaturas é sair esbravejando com eles também. E aí nós aproveitamos, respiramos fundo, pensamos assim, eu quero um outro Maurício melhor do que esse, eu não quero ser um Maurício de antigamente. E aí eu comecei a questionar, a perguntar, de vez em quando até num tom mais jocoso, mais irônico. Mas, como a coisa se agravou, a melhor solução foi simplesmente bloquear. Não abrir espaço para que tolos falem. Ou como o pessoal costuma dizer aí nos dias de hoje, né? Ninguém tem que ficar batendo palma para maluco dançar. Porque nós não consentiríamos que uma pessoa mal educada como essa entrasse na nossa casa gritando contra a nossa maneira de ser. Então, por que nós vamos permitir que uma pessoa mal educada entre nos nossos perfis das redes sociais gritando que são contra a nossa maneira de ser e de pensar? É só bloqueá-los, é só não dar-lhes ouvidos. E assim nós vamos estar muito melhores, nós vamos conseguir paz para dar atenção àqueles muitos outros que querem nos ouvir, para dar carinho àqueles muitos outros que estão esperando o nosso afago. Não é que nós vamos descartar, isolar, cancelar, como o pessoal tem falado hoje em dia aí na internet, aquelas criaturas inconvenientes. Nós vamos dar o tempo delas, o tempo para que elas amadureçam, o tempo para que nós amadureçamos, até que algum dia, se for possível, as relações voltem a ser amistosas. Do contrário, evitemos a violência externa, diminuindo a convivência com as criaturas violentas, buscando atuar de forma pacífica e pacificadora na sociedade. Ser agente da pacificação é diferente de sermos passivos, de nos trancarmos nas nossas casas e dizer, eu queria tanto que a polícia fizesse alguma coisa, que horror, eu queria que o governo fizesse alguma coisa, mas o que é que nós estamos fazendo para diminuir a violência? Se por acaso tivermos, e acaso não, né, gente? A gente sabe que as pesquisas dizem isso. Se nós compreendemos que boa parte da violência social que existe é decorrente da desigualdade, de criaturas que se veem privadas do essencial à vida, como nós temos agido para diminuir essa desigualdade? Essa é uma questão que nós podemos nos colocar.
Não temos uma solução pronta, mas trazemos para os companheiros a reflexão a respeito disso. Como nós, do movimento espírita, vamos trabalhar a desigualdade para torná-la menor? Será que é só distribuir cesta básica? Será que é só fazer assistencialismo? Ou as nossas instituições espíritas podem se tornar oficinas para a construção de uma sociedade melhor, proporcionando àqueles que hoje se encontram em condição de carência, em condição de risco social, meios para que eles não sejam dependentes de nós, dependentes das nossas instituições. E assim nós vamos diminuir significativamente a violência do outro em relação a nós. Há até uma história que nos contaram certa vez que uma instituição espírita muito grande tinha um trabalho social numa região mais pobre e a sede ficava mais no centro da cidade. E as pessoas viam, no entorno do centro da cidade, chegar os donativos. Mas eles eram todos direcionados para a instituição que fazia o serviço assistencial. E não é que a sede começou a sofrer invasões e assaltos? E aí, preocupado, o dirigente espiritual foi consultar a espiritualidade. Puxa vida, mas nós não temos como fazer. Por que isso está acontecendo? E aí os espíritos disseram, olha, mas vocês fazem a ajuda chegar longe e há em torno de vocês pessoas que precisam de ajuda. Ajudem a comunidade onde vocês estão. A casa então passou a fazer assistência também ali, a promover aquela sociedade do entorno da sede. E não é que as invasões deixaram de acontecer, e não é que a sociedade passou a respeitar a instituição como sendo uma das provedoras de bem-estar para ela, a coletividade. Olha a nossa possibilidade de agir no movimento espírita aí. Olha quanto nós podemos fazer a respeito disso. Mas ainda buscando as atitudes libertadoras que Joana de Ângeles nos sugere, meus amigos, quando nós imaginamos a dependência química como sendo uma prisão externa, quando disciplinamos a nossa vontade, quando aprendemos a dizer não, quando desenvolvemos o prazer de ter conosco mesmo uma existência pacífica, harmoniosa, quando nós não temos necessidade de pertencer ao grupo, porque escolhemos ser o grupo do bem, nós vamos dizer não aos vícios. Dizer não ao vício à dependência química, dizer não ao fumo, dizer não ao álcool, mas também dizer não à fofoca, dizer não à disseminação de fake news, dizer não ao egoísmo, que são vícios mais radicais ainda. O egoísmo é o mais radical de todos eles, como dizem os Espíritos, Allan Kardec, na questão 913 do Livro dos Espíritos. Vamos vencer esses vícios, disciplinando a nossa vontade. Controle e disciplina da vontade, é o que diz Joana de Ângeles. E aí não imaginemos que isso seja alcançado com um passe de mágica. Ah, eu fui lá no centro, o palestrante disse que eu tenho que controlar a minha vontade, pronto, agora eu sou disciplinado. Não. Disciplina, meus irmãos, é uma conquista baseada no esforço diário. Quando nós observamos aqueles grupos de ajuda aos anônimos dependentes químicos, a proposta deles é muito simples, um dia de cada vez. Deixe de beber hoje. Deixe de se drogar hoje. Amanhã nós renovaremos para você a proposta renovadora, a proposta estimuladora. E assim faremos com relação a nós mesmos. Hoje eu caí, eu não aguentei, eu acabei atacando aquela torta de chocolate que estava na geladeira, mas amanhã eu volto para a dieta. Claro que a gente não tem que ficar no efeito sanfona, né? Eu como uma torta de chocolate num dia e no outro dia eu viro coelho e como só alface. Não, não é isso que está sendo proposto para nós. A proposta da disciplina, do controle da vontade é controlarmos-nos com equilíbrio. É garantir que nós saberemos dizer não ao vício para dizer sim à felicidade. E o outro fator perturbador externo de convivência, que são os desajustes afetivos, vem uma proposta muito interessante de Joana de Ângeles, sublimar os nossos sentimentos. Isso não é uma proposta de celibato forçado, mas é uma proposta de uso amoroso das nossas energias genésicas, das nossas energias sexuais. É uma proposta amorosa, deixar que o amor seja o regente das nossas ações. Desta maneira, meus amigos queridos, nós vamos conseguir superar esse vazio que nos leva aos desajustes dos sentimentos. E com relação às prisões internas, com relação às amarras íntimas, Joana nos propõe atividade. A rotina, ela quando disciplina é útil, quando amarra é negativa. Então sejamos criativos. Façamos esforços no bem, comecemos por coisas simples. Eu chego todos os dias e largo as minhas roupas no chão do banheiro. A minha mãe é que tem que ir lá e pegar e colocar no cesto de roupa suja. Então eu vou quebrar a rotina. E a partir de hoje, eu vou lavar a minha roupa íntima e eu vou pegar as minhas roupas de uso da rua e vou colocar no cesto de roupas sujas ou na máquina de lavar. Já é um pequeno ato que adolescentes e crianças podem ser estimuladas a fazer.
e que gerará uma outra rotina, não a rotina pesada, não a rotina conflituosa, mas a rotina do bem, a rotina que nos estimula a crescer. Pequenas ações vão nos levar a grandes resultados. Do ponto de vista espírita, por exemplo, se a gente acha que é só médium passista, que só tem que ir lá, vamos ousar participar de um grupo de estudos. Agora, então, em épocas de pandemia de coronavírus, que nós temos tantos grupos de estudos pela internet, vamos entrar num desses, mas vamos ser metódicos, participar mesmo, atuantes, quebrar a rotina fazendo bem. Pequenas ações acumuladas ao longo do tempo trarão grandes resultados. E é exatamente aí, nessa renovação das nossas ações, que vai diminuir também a ansiedade. Porque à medida que eu sei quais são os meus limites, à medida que eu fiz aquele percurso sugerido por Joana de Ângeles, do autoconhecimento, eu sei que não adianta eu ficar ansioso para fazer determinada coisa. Por exemplo, meus filhos, e eu tenho um filho adolescente e um filho já adulto, mas ambos gostam muito de jogos eletrônicos. Eu acho engraçado, porque eu conto nas mãozinhas deles e todas elas têm só 5 dedos. Mas aqueles controles são para pessoas que têm 10 dedos em cada mão. Eles vivem querendo que eu jogue com eles. Eu já reconheci, eu não tenho 10 dedos em cada mão. Então não fico ansioso por não participar dos jogos eletrônicos com eles. Mas busco de alguma maneira a convivência. Ou trago para os jogos de tabuleiro, que é tão mais fácil jogar alguns dados e rodar com um peão num tabuleiro, e eles gostam também. Ou participo dos jogos de tabuleiro dele. O meu mais velho tem trazido jogos de tabuleiro fantásticos, criativos, que tiram muitas vezes os nossos jovens de frente da tela e traz de novo para aquele ambiente de trabalho do pensamento, do raciocínio, porque os jogos de tabuleiro nos levam a raciocinar, muito mais frequentemente até do que os jogos eletrônicos, que tem mais a ver com a habilidade dos dedos. E aí nós vamos perceber, vencendo a ansiedade, nos conhecendo. Aquilo que eu sei fazer, eu desenvolvo. Aquilo que eu percebo que não há condições, ou eu vou me qualificar para fazer, e aí depois tentar de novo, mas sem ansiedade, ou eu vou deixar mesmo, porque pode não ser para essa encarnação. Imagine, gosto tanto de música, amo música clássica, mas não vai ter jeito nessa encarnação de eu tocar piano. Não vai ter jeito, mesmo gostando tanto de música celta, de aprender a tocar harpa. Que instrumento lindo, mas que instrumento difícil. Então eu vou me contentar em consumir essas músicas vindas de artistas que são muito bons. Eles têm habilidade, eu não tenho. Para que eu vou ficar ansioso para tocar piano? Vou nada. Eu vou ouvir o piano dos outros. Eu vou ouvir a harpa dos outros. E assim eu vou fazendo com que a minha vida seja mais suave, mais sutil. Cada um de nós pode fazer isso, meus amigos. Vencer a rotina, vencer a ansiedade, vencer a violência dentro de nós, vencer a nossa inclinação para o vício, trabalhar os nossos sentimentos para nós nos tornarmos pessoas melhores e vencer o nosso medo. Como será? Eu vejo espíritas que têm medo de espírito, gente. Oh, coisa mais incoerente, que coisa mais difícil de ser alcançada. A primeira questão para nós espíritas é o seguinte: medo de morrer por quê? Se nós sabemos que somos imortais. Porque o medo ainda está muito associado ao risco à vida física, ao temor da morte. Então, se nós deixamos de trabalhar a ideia de finitude que o materialismo nos traz, nós já estaremos dando combate ao medo patológico. E aí, lógico, diante das fobias, diante do medo desequilibrante, a sugestão é buscarmos os instrumentos de Deus, os instrumentos que o Pai coloca ao nosso lado, os nossos psiquiatras, os nossos psicoterapeutas, para tratar das nossas fobias. Porque não é razoável que uma pessoa adulta com 1,70 m, 1,80 m tenha medo de uma lagartixa de 5 centímetros, que saia correndo em pânico, que veja uma barata voando e se enfie dentro do guarda-roupa. Então, trabalhar esse medo irracional pode necessitar ajuda de profissionais da área da saúde mental. E nós somos espíritas, não somos orgulhosos e achamos assim, não, eu sou espírita, eu resolvo tudo. Resolve nada. Nós precisamos, nós somos interdependentes de todos os outros irmãos de jornada. E os médicos são instrumentos de Deus para o nosso bem-estar. Os psicoterapeutas são instrumentos de Deus para o nosso bem-estar. Vamos buscar a ajuda deles quando nós não estivermos a conseguir resolver esses problemas que aparecem para nós. Quando as nossas amarras íntimas estiverem tão atadas, quando nós estiverem tão cegos, que necessariamente nós vamos precisar de outras mãos. E é bem isso que os psicoterapeutas fazem, não é, gente? Eles nos emprestam mãos invisíveis.
E aqui vai a nossa gratidão, a nossa homenagem aos companheiros da área da psicoterapia. Vocês nos emprestam mãos invisíveis que desatam os nós das amarras que nós trazemos dentro de nós. Bons terapeutas, que Deus os abençoe. Amigos queridos que nós conquistamos ao longo da jornada, vocês merecem todo o nosso reconhecimento, o nosso abraço sincero e carinhoso. A vocês também, amigos da psiquiatria e da medicina, porque são instrumentos para o nosso bem-estar. E aí nós vamos pensar o seguinte: falta ainda trabalhar a questão da solidão. Há muitas criaturas que são trabalhadores espíritas de muitos anos e ainda se queixam: ai, mas à noite eu não tenho ninguém, ai, mas eu me sinto tão sozinho. Aí a gente volta com Joana de Ângeles, deve estar faltando alguma coisa nesta experiência. Esquecemos que quando Jesus nos aponta as 3 grandes diretrizes de amar, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Pode ser que, como trabalhadores espíritas de muitos anos, nós até estejamos a amar a Deus. Nós estejamos a exercitar o amor ao próximo, mas deve estar faltando exercitar o amor a nós mesmos. E é exatamente por causa disso que nós precisamos exercitar esse amor por nós. O solidário jamais estará solitário. E porque nós nos amamos, nós nos bastamos. Nós não dependemos do amor dos outros por nós, meus amigos. Nós somos capazes de transformar a nossa existência e de alcançar tanta liberdade quanto comporte as relações que o mundo nos impõe, a condição de planeta atrasado que nós estamos jornadeando. Faz-nos lembrar as questões 920, 21 e 22 do Livro dos Espíritos, em que os benfeitores ensinam a Kardec que felicidade absoluta não é possível, mas nós podemos ter na Terra uma felicidade relativa tão grande quanto comporte a nossa existência grosseira. E aí nós ficamos pensando assim: mas essa liberdade que eu conquistei, eu vou fazer o que com ela? Eu vou gozar? Eu vou ficar balançando numa rede, tomando água de coco? Sim, nós temos direito ao repouso. O repouso é corolário da lei do trabalho. Mas a lei de liberdade nos coloca a necessidade de sermos agentes de um mundo melhor. Trabalhadores do bem, realizadores da transformação íntima. Romper as amarras íntimas, romper as prisões invisíveis que nos mantêm ainda enquistados na infelicidade, meus irmãos queridos de humanidade. É agirmos para sermos nós pessoas melhores. Não ficarmos esperando que os outros sejam melhores conosco, que os benfeitores espirituais resolvam os nossos problemas, mas agirmos a cada dia, vencermos uma batalha íntima a cada dia, para nos tornarmos criaturas mais gentis, mais amorosas, mais conhecedoras de nós mesmos. Amar e servir. E amando e servindo nós vamos progredir. Ah, como isso será saudável. Ah, como isso será salutar na nossa jornada. Porque nós nos colocaremos muito próximos do querido Poverello de Assis, que querendo servir com Jesus, que ouvindo os clamores, Francisco reconstrói a minha igreja, demorou para perceber que não eram os templos de pedra que ele tinha que reconstruir, mas era necessário reconstruir a mensagem de Jesus dentro dele mesmo. Fazer com que nós nos tornemos livros vivos, onde as pessoas possam encontrar diretrizes de amor, onde as pessoas possam encontrar exemplos de vivência de paz e conquistar essa paz, muito mais do que conquistar aquela liberdade vazia do fazer o que dá na telha e depois fugir das consequências. Porque é isso que a maioria das criaturas procura quando grita: eu quero ser livre, liberdade para fazer o que eu quiser. Mas cadê a responsabilidade para arcar com as consequências dos seus atos? Quando nós espíritas alcançamos a liberdade do espírito que somos, nós nos tornamos ainda mais ligados ao dever de servir, ao dever de fazer o bem, ao dever de estudar e de nos estudarmos, para sermos criaturas melhores. E quando criaturas melhores na sociedade, teremos uma sociedade melhor. E numa sociedade melhor, pelo menos nós já começaremos a ter a paz. Depois, certamente, num planeta melhorado, numa coletividade mais amplamente transformada, nós encontraremos os caminhos para a felicidade. Por ora, meus irmãos queridos,
Nós nos despedimos com um abraço carinhoso, que se estende às várias regiões do Brasil onde esta palestra vai, que permanecerá lá no nosso canal no YouTube. Nós pedimos que vocês nos visitem também. Há outros materiais lá que podem ser consultados. Nós abraçamos a todos, irmãos e irmãs espíritas. Somos uma grande família e desejamos a vocês a paz de Jesus. Não a paz do Mar Morto, mas aquela paz do rio que corre e move as turbinas do progresso e do bem. Muita paz a todos e muito obrigado, meus queridos irmãos.